Pois bem, vamos a mais uma questãozinha de ótica. Vamos lá. Nós temos aqui um eclipse solar acontecendo. Já sabe, pausa o vídeo, resolva a questão. E aí? Fez? Vamos lá? Então vamos resolver. Ele diz que o eclipse solar é um fenômeno de alinhamento que ocorre quando a Lua se interpõe. Legal, top. Ele explica na figura aqui o que é um eclipse total, parcial ou anular. Super legal. Na figura 2 ele dá 3 pontos. Ponto 1, 2, 3. Ele quer saber o que acontece em cada um dos pontos. Bom, antes de resolver a questão, vamos revisar, vamos aproveitar. Todo eclipse ele acontece por causa da formação de uma sombra. Nós temos sombras porque a luz não é capaz de contornar objetos grandes. A luz só é capaz de fazer isso com objetos muito pequenos. Para objetos do nosso dia a dia, a luz ela se propaga em linha reta. Dizemos então que ela tem propagação retilínea, ela se move em linha reta, ela não faz curva. Como ela não faz curva, ela não desvia dos objetos e ela forma sombras. Os eclipses acontecem por isso. Bom, não custa nada lembrar que isso aqui é um dos princípios de propagação da luz. Existem 3 princípios. O princípio de propagação retilínea, o princípio de independência dos raios, que quer dizer que quando os raios de luz se cruzam, como a gente pode ver aqui e aqui, eles não se alteram. Eles podem até formar uma região mais clara. Por exemplo, aqui está mais escuro. Aqui tem poucos raios se cruzando. Na região mais clara, com certeza eu vou ter mais raios de luz se encontrando. Por isso está mais claro. Nós podemos dizer que, de acordo com o princípio de independência dos raios luminosos, eles não se alteram. Eles podem se combinar para formar algo mais forte. Se é luz, uma luz mais forte. Se é um sinal de 3G, um sinal de 3G mais forte. Só que essa junção é só ali naquela região. Uma onda não altera a outra. Por isso dizemos que as ondas elas são independentes. Princípio de independência dos raios. E por último, princípio de reversibilidade. Pelo mesmo caminho que a luz foi, ela pode voltar. Então, a luz foi por aqui, ela pode retornar pelo mesmo caminho. Reversibilidade. Nada demais. Vamos lá. Bom, e já que estamos falando de eclipses, vamos lembrar. A palavra eclipse quer dizer que algo foi escondido, algo sumiu. Quando o eclipse é solar, é porque o Sol sumiu. Quando o eclipse é lunar, a Lua sumiu. E aí, cada eclipse tem o seu tipo, total, parcial ou anular, que a questão já fez o favor de explicar. Então vamos lá. Primeiro, perceba que nessa figura 2 aqui, nós temos essa região de verde, que é a região onde os raios solares não chegam. A Terra bloqueia a passagem desses raios. A luz não consegue fazer curva. Resultado, nessa região, agora de vermelho, nós teremos pouquíssima luz ou nenhuma luz. É o que acontece numa sombra, normalmente chamada de umbra. Umbra é uma sombra muito forte. É quando você está no seu quarto à noite, você acorda no meio da noite, você, apesar de abrir os olhos, você não consegue ver nada. É uma umbra, uma sombra muito forte. Só que também tem regiões, como aqui, por exemplo, de vermelho agora, em que alguma luz chega. Não é totalmente escuro. Também é uma sombra, só que é uma sombra mais fraca. Então nós chamamos isso de penumbra. Também tem a antumbra, mas é outro detalhe. Pois bem, então, sombra pode ser umbra ou penumbra, sombra forte, sombra fraca. Pois bem, isso já é o suficiente
para nós localizarmos o número 1. O que acontece na situação 1? Pois bem, no ponto 1, perceba que ele está na região que ainda está mais claro, ainda chega luz. No ponto 1, então, nós teremos uma penumbra. E se é uma penumbra, quer dizer que vai ficar escuro, mas não tanto. E nesse caso, não vai ser eclipse total. Pode ser parcial ou anular. Mas o anular, como você pode ver pela figura, é uma posição, é uma penumbra central. Então não pode ser o ponto 1. Logo, o ponto 1 só pode ser um eclipse parcial. Todo eclipse parcial nós teremos penumbra. Então, ele só vai ver uma parte do Sol. Ele não vai ver tudo, mas vai ver uma parte. A parte número 2, você pode ver que está na região em que a Lua bloqueia mais a luz do Sol. Aqui nesse caso bloqueia completamente. Então nós teremos uma umbra nessa região, uma sombra mais forte. Por isso nós dizemos que o eclipse será total. Em todo eclipse total nós temos uma umbra na região, uma sombra muito mais forte. E para finalizar, isso aqui já seria suficiente para achar a opção correta. A única opção que fala parcial e total seria a letra E, e o último seria anular, que é o que acontece aqui na região 3. Perceba que é uma sombra mais fraca, então é uma penumbra, e ela é central. Nós teremos uma penumbra circular, e é o que gera o eclipse anular. Você vê só as bordas do Sol. Então, letra E, tranquilo,